Era início de junho de 2017, eu estava fazendo uma viagem de carro com meu filho de 9 anos, Pedro, para uma cidade próxima e visitar minha família. Foi uma viagem longa e estressante. Meu carro não tinha ar-condicionado na época e era um dia extremamente quente, então estávamos um pouco estressados quando completamos 6 horas de viagem. Saímos mais tarde durante o dia, então ainda estávamos na estrada quando escureceu. Acho que eram por volta das 21 horas quando ainda estávamos na rodovia e Pedro começou a reclamar que precisava usar o banheiro. Já havia tensão no carro antes disso, mas suas reclamações constantes resultaram em uma pequena discussão entre nós dois. Era sobre coisas pessoais que prefiro não compartilhar com a internet. Finalmente, vi uma placa azul indicando uma área de descanso passar rapidamente por nós na rodovia, então saí para a área de descanso. Havia um pequeno prédio com 2 banheiros, algumas máquinas de venda automática e alguns bancos, era só isso. Não havia outros carros estacionados nas proximidades, exceto uma grande caminhonete branca. Ao estacionar próximo ao prédio, Pedro saiu às pressas e correu para o banheiro. Deixei o carro ligado porque sabia que ele voltaria em breve. Como disse, não quero entrar em assuntos pessoais, como porque tivemos uma pequena discussão, mas parecia que estávamos em um estágio em que não estávamos mais trocando palavras. Eu imaginei que o resto da viagem seria silencioso. Cerca de 1 minuto depois, a porta traseira se abriu de repente. Eu queria dizer algo para Pedro, mas não sabia o que dizer, então fiquei quieto e continuei dirigindo. Percebi que a caminhonete branca estacionada nas proximidades também estava saindo. Na verdade, ela estava bem atrás de mim. Voltei para a rodovia e entrei na faixa da esquerda, e a caminhonete fez o mesmo. Acelerei um pouco e ele também. Ele começou a piscar os faróis, então mudei para a faixa da direita, achando que ele era apenas um motorista agressivo. Mas assim que mudei para a faixa da direita, ele também o fez. Ele ainda estava piscando os faróis. Parei na faixa da direita e comecei a diminuir a velocidade. Ele acelerou, ainda na faixa do meio, e quando me alcançou, ele diminuiu a velocidade e abaixou a janela. Fiz o mesmo e ele começou a gritar alguma coisa apontando para o meu carro. Ele parecia um cara estranho e suspeito à primeira vista, mas não conseguia ouvir uma palavra do que ele estava dizendo, então ele apontou para que eu encostasse. Eu disse a Pedro para ficar calmo. Na minha cabeça, eu estava durante uma recente viagem de carro com minha namorada, rumo a Paraná, ocorreu um episódio que merece ser relatado. No trajeto de ida, tudo transcorreu de forma absolutamente normal. Partimos de casa logo cedo pela manhã e chegamos ao hotel ao anoitecer. No entanto, ao retornarmos para casa, a situação tomou um rumo inesperado. Iniciamos nossa jornada de volta ao meio-dia, com a maior parte do percurso ainda pela frente. Em determinado momento, enquanto dirigíamos, uma picape se aproximou rapidamente e parou logo atrás de nós, na grama à beira da estrada. Instantaneamente, um homem saltou de seu caminhão e correu em nossa direção. Sentindo meu coração acelerar, engatei a marcha do carro, pronto para partir, porém, ele gritou: "Espere!" O indivíduo se aproximou do meu veículo e, apontando para o banco de trás, exclamou: "Essa não é sua criança." Senti-me confuso e perguntei: "O que você quer dizer?" Ele respondeu: "Essa criança que entrou no seu carro não é seu filho." Nesse momento, a porta traseira do lado direito se abriu subitamente, e ao me virar, deparei-me com alguém saindo do meu carro. Era evidente que não se tratava do meu filho, Pedro. Desesperado, saltei do veículo e gritei para a alta figura que, aparentemente, era um homem adulto.
Ele já havia desaparecido na floresta próxima. Olhei para o motorista da picape e agradeci sinceramente, ao mesmo tempo em que o pânico tomava conta de mim ao pensar no que poderia ter acontecido com Pedro. Rapidamente, retornei ao meu carro, atravessando a grama entre as pistas da estrada, e dirigi de volta à área de descanso. Para minha surpresa, o motorista da picape nos seguiu e, em cerca de 30 segundos, chegou ao local. Encontrei Pedro esperando do lado de fora dos banheiros da área de descanso e ele prontamente entrou no carro, ainda confuso. Explicando-lhe tudo rapidamente, quase sem fôlego, assim como fiz ao motorista da picape, agradeci novamente antes dele retornar ao lugar de onde veio. Pedro estava intrigado com o que tinha acabado de acontecer, e eu estava profundamente perturbado, mas ficamos aliviados por estarmos novamente em segurança. Conversamos durante todo o restante do trajeto e, assim que chegamos, contamos à família sobre o incidente. Curiosamente, nunca cheguei a ver a aparência da pessoa que entrou no meu carro. Honestamente, talvez seja melhor assim, pois não tenho ideia do que ela teria feito caso eu tivesse olhado para trás. Minha namorada e eu fizemos uma viagem de carro recentemente para o Mato Grosso. O percurso de ida foi completamente normal. Saímos de casa cedo pela manhã e chegamos ao hotel ao anoitecer. No entanto, na volta para casa, partimos ao meio-dia e a maior viagem foi no escuro. A condução durou cerca de 10 horas em cada sentido, sem contar as paradas. Paramos 2 vezes para comer, a primeira depois de aproximadamente 3 horas de condução, e outra mais tarde, já bem tarde da noite. Saímos da autoestrada por volta da meia-noite e fomos ao restaurante mais próximo para comer. Logo em seguida, voltamos para a autoestrada. Eu comi enquanto dirigia, o que minha namorada não gostou muito, mas eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Pouco depois de voltarmos para a autoestrada, começou a chover. Minha namorada me obrigou a parar, pois não queria que eu comece e dirigisse em condições ruins. Paramos na beira da estrada e começou a chover intensamente. Terminei de comer minha comida e então ouvimos um barulho alto na janela. A princípio, pensei que fosse apenas um barulho da tempestade, mas quando olhei para o lado, pela janela, vi uma coisa bloqueando 90% da janela, junto com o grito da minha namorada. Quase tive um ataque cardíaco. Não queria abrir a janela por causa da chuva forte, mas, por cima do som da chuva torrencial batendo no carro, não conseguia ouvir o que a pessoa estava dizendo. Abri a porta um pouco e gritei para a pessoa, que acabou sendo uma mulher. Ela já estava ensopada e parecia desarrumada e assustada. Ela pediu uma carona, e o que eu poderia fazer? Dizer não nessas condições? Eu disse para ela entrar no banco de trás. Minha namorada me olhou de um jeito, não sei exatamente que jeito, mas era como se estivesse pensando: "Oh, por que diabos você a deixou entrar?" Perguntei à mulher para onde ela estava indo, mas ela não respondeu. Minha namorada me olhou novamente por causa disso, mas eu a ignorei e virei para trás para olhar a mulher no banco de trás, assumindo que ela não tinha me ouvido. Por mais assustador que fosse, ela estava olhando diretamente para mim, com um rosto frio e antipático. Eu diria que era uma expressão neutra e vazia, mas algo nela era perturbador. Olhei para minha namorada, que mais uma vez estava olhando para mim. Disse em voz alta que deixaria uma mulher na cidade mais próxima. Acho que estava anunciando isso tanto para minha namorada quanto para a mulher. Voltamos para a desolada rodovia e, de repente, um som estridente e ensurdecedor veio de trás de mim, e a mulher sentada atrás de mim envolveu repentinamente seus braços em volta do meu pescoço. Pisei no freio enquanto lutava para respirar, quase deslizando para a divisória.
Minha namorada desferiu golpes no rosto da mulher com suas unhas compridas, e os gritos se transformaram de uma espécie de grito raivoso e insano para gritos de dor e agonia. Saí do carro e ela pressionava as mãos contra o rosto, gemendo, e então abri a porta de trás, agarrei a mulher com as duas mãos e a joguei para fora do carro, na chuva. Ela começou a implorar, repetindo-o por favor várias vezes enquanto eu a observava, mas era tudo o que ela dizia. Ela chorava enquanto continuava a dizer a palavra "oh, por favor". Ignorei ela e voltei para o meu carro, tranquei as portas e coloquei o carro em movimento. Houve batidas na janela enquanto a mulher começava a gritar novamente, seus gritos soando como os de um paciente de um manicômio. Dirigi calmamente, ela já não representava mais uma ameaça real, pelo menos não que eu soubesse. Minha namorada ligou rapidamente para a polícia e os alertou sobre uma mulher suspeita e instável rondando a rodovia. Não paramos novamente, fomos direto para casa, obviamente um pouco abalados e tal, mas eu não queria ficar pensando naquele incidente por mais tempo do que o necessário. Era 2010, eu estava dirigindo meu carro de minha casa no Rio Grande do Sul. Eu tinha parentes em outra cidade com quem passaria a semana. Seria uma viagem de aproximadamente 14 horas, e eu planejava fazê-la em um único dia. Saí da estrada às 10 horas da manhã. Parei uma vez para almoçar em uma lanchonete e, 4 horas depois, parei em uma área de descanso para comer os sanduíches de peru que levei na caixa térmica. Depois disso, não pretendia fazer mais nenhuma parada, exceto, é claro, para abastecer uma vez mais. Por volta das 23 horas, acabei de encher o tanque pela última vez e agora tinha uma previsão de chegada por volta das meia-noite. Eu admito que estava ficando muito cansado naquele momento. Por algum motivo, não pensei em tomar café na estação de serviço. A rota que o GPS estava me levando a partir do posto de gasolina parecia um pouco estranha. Eu não estava mais na rodovia, estava apenas passando por algumas estradas rurais. Minha caminhonete é alta, então tive uma boa visão de tudo, e virei à esquerda em uma estrada tranquila para uma estrada ainda mais tranquila. O limite de velocidade nesta estrada era de 45 km, o que era bom. Não havia nenhum prédio ou casa nesta estrada, apenas floresta de ambos os lados. Eu estava indo a uns 55 ou 60 km por hora, acelerando nesta estrada, já que parecia que nenhum outro carro estaria nesta tipo de estrada a essa hora. De repente, vi 4 objetos brilhantes à frente da estrada. Pisei no freio e, conforme me aproximava, descobri o que eram. Eram cones de tráfego cilíndricos, como aqueles grandes cones de trânsito. Meu caminhão conseguiu parar antes de bater nos cones. Saí do caminhão com um pedaço de ferro, confuso pra caramba, e fui até os cones de tráfego. Percebi que havia algo mais atrás dos cones de tráfego. Era uma armadilha de pregos, como aquelas que a polícia usa. Não sabia o que pensar. Será que havia alguma atividade policial acontecendo ou alguém armou isso como uma armadilha? Olhei cautelosamente ao redor enquanto dava passos de volta para o meu caminhão. Então ouvi alguém gritar o socorro. O grito veio da floresta do lado esquerdo da estrada. Não havia chance de eu entrar naquela floresta. A única coisa que estava disposto a fazer era chamar o que está errado. Não houve resposta. Caminhei até a beirada da estrada e olhei para a floresta. A única razão pela qual eu conseguia ver alguma coisa era por causa das luzes do meu caminhão. No canto do olho, avistei alguém agachado atrás de alguns arbustos. Eu não corri, apenas voltei calmamente para o meu carro e, quando entrei e fechei a porta, olhei para a esquerda e vi 2 silhuetas na beira da floresta, na lateral da estrada,
caminhando em direção ao meu caminhão. Dirigi o caminhão para o lado direito da estrada, na terra, e passei pela armadilha de pregos. Eu realmente não esperava que isso acontecesse, mas, quando olhei no retrovisor, vi pelo menos 3 silhuetas paradas perto dos cones de trânsito. Apenas por um breve momento, as luzes traseiras do meu caminhão iluminaram a cena. Poucos segundos depois, elas desapareceram da minha visão e da minha vida para sempre. Isso não era algo que eu jamais esperaria que acontecesse comigo. No entanto, estou feliz por ter sobrevivido.